Isso. Boa noite. Saúdo a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As crianças podem descer para suas classes. Enquanto elas descem, eu estava ali no banco, pensando um pouquinho, sobre tudo que a gente passa como igreja. Esperar as crianças descerem. Mas eu estava pensando um pouquinho sobre tudo que a gente passa como igreja, e as pressões que a gente sofre para ser igual, e de certa forma ninguém é original 100%, porque tudo que nós fazemos, querendo ou não, a gente sofre alguma influência, na música, no culto e tudo mais, a gente acaba herdando influências. Mas eu fico feliz de ter uma equipe aí de trabalho que se preocupou em fazer não aquilo que é o mais comum, mas fazer aquilo que estava no coração, aquilo que Deus moveu para a gente fazer. Então, eu me senti muito em paz nesse momento de louvor, de declaração das verdades divinas, de reconhecimento de que o perdão e a graça vêm do Senhor, a exaltação ao dono do mundo, e é o desejo de expressarmos ao Senhor a nossa fome por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele pode nos ensinar. Então agradeço a Deus pela vida de vocês. Irmãos, na semana passada nós fizemos o terceiro estudo da nossa série, Esperança e Vida dos Peregrinos. Vocês sentiram como eu, que parece que a lâmpada está diminuindo, está enfraquecendo? Fora a parede ser escura, ela está enfraquecendo. Então, se não estiver bom, apaga mais um a 2, Francisco. Vamos ver se fica melhor? Sim? Então, já dá uma ajudada aí para a gente enxergar. Muito obrigado. Nós fizemos a terceira semana, hoje então a quarta semana de estudos, Esperança e Vida dos Peregrinos. Nós não vamos fazer uma revisão das outras semanas, apenas da semana passada, a conclusão, Então, a única coisa que eu quero explicar para aqueles que não participaram em nenhuma semana, é que na Bíblia nós encontramos a figura do peregrino, usada em vários contextos. No contexto aqui de Pedro, na carta de Pedro, ele faz menção dos peregrinos, dos cristãos peregrinos, como aqueles que haviam sido perseguidos naquele contexto, pela perseguição do imperador romano. Então, ele perseguiu os cristãos e eles foram dispersos para algumas regiões ali da Ásia Menor e nas redondezas. Mas a figura do peregrino na Bíblia, ela também aponta para nós como cristãos. O peregrino é alguém que está de passagem, ou não habitando em terra que lhe pertença, ou que seja de sua herança. Então, o peregrino é alguém que está ou de passagem, ou habitando em terra que não é a sua. Então, se aqueles irmãos cristãos que haviam sido perseguidos e espalhados pela região da Ásia Menor e de outros países ali nas redondezas, nós também somos peregrinos porque não pertencemos a esta terra, habitamos nela, mas ela não é nossa, não é ela que o Senhor quer nos dar por herança. Então, tudo aquilo que nós entendermos no contexto imediato, ele precisa ser entendido também num contexto mais amplo, que é a nossa vida cristã como peregrinos, ok? Então nós finalizamos, pode passar, na semana passada falando que Cristo é o alicerce, a pedra angular da nossa vida, da nossa história. Vimos que nós somos as pedras vivas, usadas para a edificação de um novo povo em quem Deus habita, certo? E vimos também que nós somos instrumentos do reino, Nós temos uma missão e lemos o texto de que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, do 9 em diante. Então nós vimos esse texto e hoje nós iniciamos a partir do verso 11. Então 1 Pedro 2, a partir do verso 11. Enquanto você abre, nós vimos que uma das coisas que foram aprendidas na semana passada é que nós precisamos levar as verdades estudadas a sério. Nós precisamos aplicar essas verdades nas nossas vidas. Nós precisamos permitir
ou nos permitir ser usados por Deus para a edificação da sua igreja, o povo em quem ele habita e está querendo ter mais intimidade. Então veja só, nós vimos que ele constrói uma nação a partir de pessoas que se entregam a ele, que são chamadas de pedras vivas, estrutura da sua habitação, né? Então nós somos pedras vivas, ele habita em nós, está no meio de nós, está em nós, para a manifestação da sua glória no mundo. Então quando a gente pensa dessa forma, é tão importante que a gente leve a sério, porque as nossas ações, ou falta delas, determinam se nós glorificamos a Deus ou não glorificamos a Deus. Nós não podemos confundir glorificar a Deus com a ideia de cantarmos que Ele é glorioso, que Ele é grandioso, que Ele é o dono do mundo. Isso é uma forma, mas a principal forma de manifestação da glória de Deus são as nossas ações e precisamos levar isso muito a sério. Antes eu gostaria de perguntar se alguém aqui é uma pessoa insistente. Alguém aqui é uma pessoa insistente? Pastor Marcelo chegou dizendo que sim. Insistente. Eu sei que no mundo empresarial, as pessoas têm usado a palavra insistente e persistente de maneiras diferentes, né? Dando a entender que a insistência é algo ineficaz, que você repete sempre do mesmo jeito, e a persistência, uma virtude em que você encontra caminhos para alcançar os objetivos. Até entendo que elas possam ter significados diferentes, principalmente no uso popular. Mas, tanto que a gente diz que fulano é insistente, quando ele quer, por exemplo, nos vender um produto, né? Nós não dizemos que ele é persistente, mas no nosso ângulo de visão, ele é insistente porque ele é chato. Mas quando uma pessoa luta para alcançar um objetivo, ela é persistente, no uso popular. Mas se nós olharmos assim, na origem da palavra, nas traduções de dicionário, insistente e persistente acabam sendo usados muitas vezes como sinônimos. Então nós não vamos nos apegar nessa definição de insistência e persistência do campo empresarial ou popular, ok? Tanto que nós vamos começar aqui no verso de número 11, dizendo o seguinte, Pedro começa da seguinte forma: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Pode passar, Júlia. Então, a primeira coisa que nós precisamos, pode passar mais uma, precisamos entender é a importância do nosso testemunho pessoal. O que Pedro está insistindo para que aqueles peregrinos entendam. Então, às vezes você vai falar assim, puxa, mas o pastor não vai sair de 1 Pedro, né? Então, nós estamos aprendendo aquilo sequencialmente que o apóstolo quis apresentar para os cristãos, porque eu tenho certeza que muitos aqui, ou quase que a totalidade, se não a totalidade, diria o seguinte: eu sou cristão, porque eu acredito em Cristo, eu sou filho de Deus, porque eu acredito em Deus. Mas a questão é, essa fé, essa consciência, esse ato de crer, é algo aqui, algo por completo, que gera uma transformação, ou está simplesmente no mundo das ideias, dos ideais, né? Da admiração, né? O que Pedro está dizendo é que ele está insistindo para que aquelas pessoas entendam a importância do testemunho pessoal na vida dos peregrinos. Sabe quando você diz para o seu filho, quando sai de casa, que ele vai na casa de um amigo, ou na casa, se comporta. A gente não diz isso para os nossos filhos? O que Pedro está dizendo é o seguinte: se vocês são cristãos mesmo, vocês se comportem por onde vocês passarem. Uma coisa simples, parece difícil de obedecer, mas é simples o que ele está dizendo. E ele disse uma coisa, primeira coisa que ele diz, subentendemos do texto, que essa batalha começa na alma. Olha o que diz ela é travada na alma, e quando eu coloquei começa, é uma dedução por todos os outros textos das Escrituras. Ele disse, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, aliás, no 11, insisto que como estrangeiros e peregrinos, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Essas lutas que nós temos na área, não só na área moral, que a gente acha que é tudo na área sexual, né? Mas as nossas lutas como
com a santidade ou não santidade, são lutas que começam no nosso interior. Ela começa lá no fundo do nosso coração. Então, quando a gente quer mudar a vida de alguém, e às vezes a gente quer mudar a vida dos nossos filhos, né? Essa luta precisa ser travada de dentro para fora. Às vezes a gente quer simplesmente que o nosso filho deixe de fazer uma coisa, o nosso marido, a nossa esposa, deixe de fazer determinada coisa, mas essa luta, ela não é uma luta de fora para dentro, é uma luta de dentro para fora. Por isso que a conversão genuína é o princípio para se lutar contra o pecado. Uma verdadeira conversão, uma entrega sincera, porque irmãos, como uma pessoa pode se arrepender dos seus pecados se ela ama os pecados? Como uma pessoa pode, então, é uma transformação que tem que ser de dentro para fora, né? A pessoa exteriormente pode cumprir na nossa frente alguma coisa, mas interiormente, de repente, a batalha já está perdida. Ela só está esperando o momento de manifestar os frutos de uma vida sem Deus. É assim que funciona com todos nós. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: vocês são cristãos, estão peregrinando nesse mundo, em terra estrangeira, então vençam essa batalha dentro de vocês. Eu sei que essas batalhas são travadas, a carne e o espírito, dentro de vocês. As nossas ações não precisam ser norteadas pela vontade que sentimos de fazer alguma coisa. Nós podemos escolher não fazer. Para algumas pessoas, pode ser mais difícil algumas coisas, e para outras mais fácil, né? E vice-versa. Quando nós erramos, nós pedimos perdão a Deus, e ao próximo, se for o caso, e então podemos procurar não entrar mais no mesmo caminho de erro. Qualquer, irmãos, terapia, qualquer aconselhamento, que encontre razões para justificar os nossos erros, sem reconduzi-los à responsabilidade individual, é uma terapia vazia. Ah, você faz isso porque seu pai fez, você faz isso porque seu pai não fez, você não faz isso porque seu pai fez, você não faz isso porque seu pai não fez, sua mãe não fez, você é assim porque você não tem pai, aí para o outro que tem pai faz a mesma coisa. Irmãos, toda terapia e todo aconselhamento precisa ser voltado para a nossa responsabilidade individual, de escolher ou não escolher caminho A ou caminho B. Outra coisa que Pedro está dizendo, traduzindo, né, na nossa linguagem, pode passar, Júlia, é que ações valem mais do que 1000 palavras. O cristão peregrino, ele precisa refletir o amor de Deus para mostrar às pessoas que não conhecem a Deus, que Ele é real e que é possível ter uma vida transformada, feliz e renovada. Então pensa comigo. Eu ia falar uma coisa, eu consegui, olha o filtro, que eu ia falar uma coisa aqui que depois eu me arrepender, então o filtro veio, né? Então eu vou reprogramar aquilo que eu ia dizer. Mas pensa comigo assim, ó. Se você tem uma empresa e você quer que o seu produto seja conhecido, então você quer que os seus funcionários saiam por aí vestindo a camisa da empresa, não é assim? Então você imagina que você vai vender você é de uma empresa de refrigerante de fundo de quintal, mas você sabe que o seu produto é muito bom e que ele precisa vender, porque se não vender, você vai fechar a empresa. Então você contrata pessoas, e essas pessoas então vestem a camisa e passam a anunciar esse produto a todas as pessoas. E aí você fica, olha, você já experimentou tal coisa? É boa demais. Você já experimentou isso? É bom demais. Você imagina, por exemplo, se você vai para a sua casa, nos seus vizinhos, na sua família, você fala o seguinte: ah, a minha igreja é muito ruim. Aí você faz uma propaganda negativa. Agora, vocês imaginam que a estratégia de Deus, até mesmo na perseguição dos cristãos que se tornaram peregrinos, é para que eles, espalhados pelo mundo, refletissem a sua luz às nações. Agora, não adiantaria eles refletirem a luz e depois apagarem a luz com os seus pecados. O que Deus queria é que nessa expansão eles refletissem a luz e mostrassem àquelas nações que não conheciam o Evangelho um Deus verdadeiro, puro, real, digno de ser adorado, que transforma vidas. Agora, como que uma pessoa pode falar de um Deus que transforma as vidas se a sua vida não é um livro transformado?
é um livro rasgado nas páginas, amacetado, né? Que não está em processo de transformação. É isso que Pedro está falando. Saiam pelo mundo, apesar das perseguições, e sejam luz, mas uma luz verdadeira. Não maculem a pureza do evangelho com os seus pecados. Mostrem às nações por onde quer que vocês passarem. Aliás, essa era a estratégia do Senhor: começar em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, né? Expandir a sua palavra por meio da ação dos cristãos peregrinos. Essa era a visão. Então, creio que o mundo precise de mais cristãos silenciosos. Nós precisamos de cristãos mais silenciosos. Gritar que ele é fiel, no meio de um culto, pode ter um impacto. Mas viver nas nossas ações, refletindo a fidelidade de Deus, tem um impacto grandioso, muito maior do que as nossas palavras. O nosso testemunho fala muito alto. O grande problema é que o barulho, ele muitas vezes move emoções, e emoções são imediatistas. Mas a fé verdadeira é movida por concretude, por algo que realmente tenha substância, por algo que seja real. Então, se eu tivesse que fazer um hashtag, seria: por uma igreja que grita em silêncio, por uma igreja que proclama o nome do Senhor pelas suas ações, menos palavras, menos bagunça e muito mais ação, por uma igreja que faça mais e fale menos, por uma igreja em que as pedras vivas gritem a partir do seu testemunho e não das suas palavras, quando necessário que se usem palavras, mas que mais importante do que isso, que a nossa vida seja um grande testemunho. É isso que Pedro está dizendo. Olha o que diz o versículo 15. O versículo 15 diz: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Irmãos, são pelas nossas ações que nós alcançamos o coração das pessoas e refletimos a luz de Jesus. É fácil? Irmãos, é um grande desafio, porque de cada 10 perguntas que eu recebo para falar sobre a situação da igreja, 9 tem a ver com estratégias de crescimento, de agradar as pessoas, uma visão puramente pragmática de se alcançar objetivos. Irmãos, é extremamente necessário que a mudança de uma comunidade comece em vidas transformadas, em vidas que reflitam uma luz verdadeira. Aqueles que pecavam não pecam mais, aqueles que faziam determinadas coisas lutam para vencer em nome de Jesus. Nós precisamos começar, para que nós venhamos a glorificar, somos peregrinos nessa terra. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa certidão de nascimento, ela é pro forma só. Ela tem apenas alguns objetivos civis, né? E até penais para alguns. Mas, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa cidadania não é mais terrena, a nossa cidadania é celeste, e como a nossa cidadania é celeste, nós passamos a vivenciar uma experiência neste mundo de desapego. OLX Gospel, né? Nós precisamos desapegar de muitas coisas que nos prendem a uma vida de discordâncias e concordâncias por questões totalmente ultrapassadas. Nós precisamos nos apegar àquilo que é eterno, e é isso que Pedro está dizendo. Vocês são peregrinos, e como peregrinos, estrangeiros, proclamem a palavra do Senhor por meio do seu testemunho. Algumas pessoas que às vezes não entendem o que a gente fala, vão falar o seguinte: pastor falou que eu não tenho que falar, mas eu tenho que falar. É lógico que você tem que falar. Mas a gente não pode achar que as nossas gritarias, o nosso barulho, a nossa música alta, e aí vai uma crítica, todo ano eu faço a mesma crítica, e algumas pessoas concordam, outras discordam, mas eu vou colocar minha opinião. E aí as pessoas marcham para Jesus, e aquilo tem um efeito zero para o reino.
no sentido bíblico. É lógico que Deus pode usar essas circunstâncias. É lógico que Deus usa Ciro da Pérsia. É lógico que Deus usa a mula de Balaão. É lógico que Deus usa a mim e a você. Mas se nós tivermos que escolher fazer alguma coisa, que façamos aquilo que a palavra nos orienta, o nosso testemunho pessoal. Sabe por quê? Porque ao marchar para Jesus, ali estão muitas e muitas e muitas pessoas que usam daquela situação simplesmente para promover a sua ideologia, promover a sua candidatura, promover o seu ministério, propagar os seus feitos e manifestar uma coisa que na verdade não era aquilo que Deus planeja. Porque importa que ele cresça e que nós diminuamos. E a igreja proclama o nome do Senhor em silêncio. Nas casas, nos guetos. Até mesmo o grande evangelista do século XX, Billy Graham, que morreu recentemente, depois de muitas e muitas campanhas, e depois no final da sua vida, quando ele passou a liderança para os seus descendentes, percebeu-se que o mundo hoje mudou, e que a massificação, muitas vezes, gera ignorância. As pessoas seguem sem conhecer, e é preferível que nós sigamos em silêncio, mas com sinceridade o Senhor. Você vai falar assim, mas isso é opinião sua. Irmãos, sinceramente, quando nós olhamos para as Escrituras, e a perseguição que foi colocada sobre a vida da igreja, ela cresceu nos bastidores, quando homens e mulheres davam grande testemunho para as pessoas do seu lado, para os seus filhos, e as grandes campanhas, elas se tornaram em alguns momentos, grandes estratégias no século XX, mas perderam a sua eficácia, porque naquele meio, nós vivemos pessoas que tomam as suas próprias decisões, não são pastoreáveis, e vivem no efeito manada. Todo crente faz isso, todo crente dá glória a Deus, mas vive uma vida totalmente distorcida, e acha que aquilo que ele está fazendo é certo. Irmãos, nós precisamos de pastoreio, e pastoreio só é possível nas pequenas comunidades, não pequenas comunidades, mas na proximidade com as pessoas. Nós precisamos estar perto uns dos outros, para sermos corrigidos, exortados. Se é uma igreja grande, que tenha grupos de cuidado. Se é uma igreja pequena, que tenham grupos de cuidado. Não importa o tamanho da igreja, mas que haja grupos de cuidado, de pastoreio, de repreensão, de correção, de exortação, para que realmente o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Onde que nós colocamos, a segunda coisa que nós vemos ali com Pedro, pode passar, é que nós devemos caminhar testemunhando onde nós vivemos. É isso que nós estamos falando aí. Ele continua a falar sobre o testemunho, agora mostrando alguns âmbitos onde nós podemos refletir a luz de Jesus. Olha o que diz os versos 13, 14 e 15. Vamos ler os 3. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ele fala que nós devemos então, um dos âmbitos em que nós manifestamos a glória do Senhor é as autoridades constituídas, quer sejam eles nossos pais, nossos pastores, professores, chefes, líderes de equipe, juízes, governantes, prefeitos, manuais e tudo mais. Vocês estão com calor? Eu estou morrendo de calor. Podemos fazer abrir os vidros pelo menos para a gente... vocês não estão com calor não? Sim? Então, vamos abrir os vidros. Se não está para ventilador, vamos pelo menos abrir aqui que está muito quente. Eu estou suando aqui. Pelo menos dá uma melhorada, né? Irmãos, no mundo, presta atenção no que está acontecendo no mundo hoje. O sistema piramidal, hierarquia, ele tem sido destruído gradativamente, né? Em muitos âmbitos, em pessoas que querem pensar, refletir, nós estamos desconstruindo o conceito de autoridade, certo? Então, a grande questão é que é impossível viver sem autoridade. Nós podemos viver sem autoritarismo. Nós podemos mudar o sistema de hierarquia, de piramidal para circular. Nós podemos mudar os esquemas de
sistemas decisórios, mas é impossível você abrir mão 100% da hierarquia. Ela existe e ela é bíblica, de uma forma ou de outra. Se você, por exemplo, tem um conselho de decisão, a decisão do conselho vai prevalecer. Se você, num condomínio, né, o Júnior aqui que é síndico, se eles fizerem uma votação e a votação, ele quisesse A, mas todo mundo votar B, vai ficar no B, porque a votação não existe. A autoridade máxima existe de uma forma ou de outra. Na relação da sociedade, nós temos leis, nós temos juízes, e o que o Pedro está dizendo é o seguinte: vocês vão pelo mundo afora, respeitem as autoridades constituídas. Agora, você vai falar assim para mim, e se eles disserem alguma coisa que não corresponde à nossa fé? Irmãos, biblicamente, o nosso papel é civilmente obedecer às nossas autoridades, mas nós temos provas bíblicas em alguns lugares, e um dos exemplos dele é Daniel, os amigos dele, né, que uma orientação legal, ela só pode ser obedecida se ela não confrontar os princípios e padrões que Deus estabeleceu. Então, a partir do momento que falou o seguinte, você não pode orar, Daniel orou. Você vai comer aí os manjares do rei, eu não vou comer, né? A desobediência às autoridades, ela é aceita no momento em que confronta a nossa fé. A partir do momento que confronta a nossa fé, então nós preferimos agradar a Deus do que aos homens. Mas em questões de cidadania e civilidade, o testemunho pessoal é fundamental. Porque é muito comum a gente dizer, fulano de tal é crente e faz isso. Então, irmãos, nós somos chamados a respeitarmos as autoridades. Veja que o objetivo de respeitarmos o governante, segundo Pedro, é porque teoricamente ele foi constituído por Deus para punir os que fazem mal e exaltar os que fazem o bem. Sendo assim, um cristão que faz o bem testemunha da sua fé. Contudo, na nossa sociedade, o que nós estamos vendo é que é uma inversão de papéis, mais ou menos aquilo que Isaías colocou, pode passar, ele disse o seguinte: ai dos que chamam o mal de bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Não é porque o governo vai estabelecer na sua legislação que a mãe que não quiser o filho vai ter que abortar, que você vai ter que abortar. E nem mesmo se for permitido pela lei, que você tenha que fazer. Nós temos que seguir a palavra de Deus em primeiro lugar. Aquilo que não ofende a palavra de Deus, o respeito às autoridades é uma forma de glorificarmos o nome do Senhor. Aí ele continua, pode passar? Nas relações sociais, pode passar mais uma? Nós somos chamados à liberdade, não à escravidão. Mas vejam o que ele diz lá nos versos 16 e 17. Ele diz, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que esclarece mais ou menos aquilo que eu expliquei para vocês agora. Primeira coisa que ele diz, pode passar, respeitem a todos, honrem a todos. Nós somos chamados à liberdade, mas não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. A liberdade para a qual Cristo nos chamou é a liberdade de escolher seguir o Mestre e honrá-lo com as nossas ações, em relação a todas as pessoas. A palavra usada para honrar ou respeitar é uma palavra que eu não queria dizer, no grego, que é uma palavra que se escreve na transliteração, desculpe Senhor, é um palavrão, timão, T-I-M-A-O, eu vou soletrar para não falar esse palavrão, tá ok? Então, T-I-M-A-O, é a palavra que transliterada se traduz por honra ou respeito. E essa palavra, ela não está vinculada à ideia de amor, de um temor, mas de uma honra a todas as pessoas, simplesmente por terem sido criadas por Deus. E é uma honra que nós precisamos ter, a gentileza nas nossas relações interpessoais. Porque ao respeitar todas as pessoas,
glorificamos a Deus. Quando você respeita o seu chefe, você glorifica a Deus. Quando você respeita o seu funcionário, você glorifica a Deus. Quando você respeita a pessoa que limpa a sua casa, você glorifica a Deus. Quando você respeita o porteiro, você glorifica a Deus. Quando nós respeitamos as pessoas, nós glorificamos a Deus. Aí ele diz, respeitem a todos. Aí ele diz no segundo ponto, pode passar, amem aos irmãos. E no contexto de Pedro, ele está botando numa hierarquia aqui, ó, o amor muito maior do que a honra. Além de honrar todas as pessoas, os nossos irmãos, porque são são seres humanos, nós então amamos. No contexto de 1 Pedro, irmãos são aqueles irmãos na fé. Então nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Um amor sacrificial, envolve mais do que o respeito a todos, o amor aos irmãos. E aí na hierarquia o que ele diz? Pode passar? Temam a Deus. No caso do Senhor, não é uma honra, não é simplesmente um amor, mas é um temor, um respeito por quem Ele é, um reconhecimento de que Ele é o Todo-Poderoso, o dono do mundo. E ao honrarmos, amarmos e temermos a Deus, nós estamos colocando Ele no devido lugar. E aí ele termina dizendo o seguinte, honrem o rei. Ele coloca, quase que num jogo de palavras, honrem a todos, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. O rei é digno da nossa honra, não do nosso amor, nem do nosso temor. Melhor é servir e agradar a Deus. Mas em todos os âmbitos nós glorificamos o Senhor. Nós fomos chamados. O nosso testemunho fala muito alto. E a terceira coisa que ele diz também, pode passar, são nas relações de serviço. Veja lá os versos 18 a 22. Diz assim, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Depois a gente continua os versos seguintes, aí a gente para por aqui. Então, a relação de serviço e escravidão aqui apresentada em Pedro, todos os pesquisadores, historiadores, e que você consultar, você vai perceber que essa relação de escravo naquela época não tem nada a ver com a escravidão que nós vimos no século 18, 19 aqui no Brasil, não tem nada a ver com essa relação de escravidão e com outras relações de escravidão mundo afora. A relação de escravidão naquela época não era a escravidão de hoje, apesar deles terem a sua liberdade podada, muitos deles eram assalariados e muitos deles planejavam se libertar dessa escravidão. Alguns eram espólios de guerra, sequestrados por motivos diversos e tudo mais. Mas o Império Romano mesmo estabelecia legislações para com a escravidão. Então não é um escravo que sofria como os de hoje, mas também não é um empregado que tinha liberdade de abrir mão. Ele tinha sua liberdade podada, mas ele tinha alguns benefícios. O que Pedro está dizendo? Nessa relação, por mais que sejam escravos, não desrespeitem o seu senhor. Porque quando você age com propriedade, com gentileza, com honra ao seu senhor, mesmo que ele te agrida por você fazer o bem, isso traz glórias para o Senhor. Então, às vezes, nós precisamos contextualizar a mensagem para as nossas relações de serviço. Irmãos, nós precisamos entender que estamos em algum lugar e tudo pode ter um propósito divino. Nós somos peregrinos. O Senhor conduz a nossa vida, nós acreditamos que Ele é soberano, que Ele pode mudar a nossa situação a qualquer momento. De escravo você pode ser senhor, você pode ser liberto, de funcionário você pode virar patrão, de patrão funcionário. A nossa história pode ser mudada a qualquer momento. Eu tenho a certeza que alguns de nós já nos encontramos em situações onde não entendemos a razão de estarmos em determinado lugar, rodeado por pessoas desagradáveis, no trabalho, na escola, na família, até mesmo dentro da própria casa. Muitas vezes as pessoas podem até zombar de nós, nos desrespeitarem, nos ofenderem, nos agredirem com palavras. E eu não estou chamando vocês para um sentimento de autopiedade,
Mas, irmãos, é muito importante que nós tenhamos uma compreensão ampla da nossa missão. Mas, olha, presta atenção de tudo que eu falar. Mas, isso é mais importante que eu quero dizer para você hoje. Mais do que um desejo pessoal, um projeto pessoal, profissional, familiar, mais do que um ministério de sucesso, importa fazer a vontade de Deus onde nós estamos. Não importa, ninguém vai cumprir a missão lá, se não cumprir a missão aqui. Deus diz o seguinte, que a fidelidade começa no pouco. Às vezes a gente sonha com uma vida muito grande, porque quando eu ganhar dinheiro eu faço isso, porque quando eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Esquece, quem quer começar a servir, começa agora. Quem quer começar a testemunhar, começa hoje. Quem quer ser bênção no reino de Deus, começa já. Não é amanhã, não é o ambiente favorável que nos faz bem-sucedidos ou abençoadores no mundo. Nós refletimos a luz nos pequenos espaços onde Deus nos coloca. Às vezes não entendemos as razões. Às vezes as pessoas caem em ciladas terríveis e percebem que Deus conduziu os seus passos de maneira soberana. Não importa se você tem informação, se você tem dinheiro, se você é pobre, rico, bonito ou feio, alto ou baixo, não importa. Nós podemos ser bênção hoje, onde quer que nós estejamos. Deus usa situações malucas aos nossos olhos, para que possamos experimentar o que é seguir a Cristo, seu modelo, o seu chamado para nós, que nos faz seguir os seus passos com alegria. Pode passar. Injustiça faz parte. Ingratidão, ou se faz. Desrespeito, o tempo todo. Agressividade, nem me fale. Seguir a Cristo é coisa séria. E nós seguimos a Cristo e manifestamos a sua graça hoje. Para a gente finalizar, ele pode passar, o modelo para a vida do cristão peregrino. Nós vamos ler de novo o 21 e vamos até o fim, no verso 25. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Irmãos, ele é um modelo para a minha vida e para a sua vida. Então, se você quer entender o que é ser um cristão, nós precisamos usar esse modelo. Pode passar. Cristo não tinha pecado. Primeira coisa que o texto diz, ele carregou os nossos pecados. E ele nos chama para abandonarmos os nossos pecados como ele não tinha. Esse é o modelo. Segunda coisa, quando insultado, não revidava. Irmãos, e como é difícil. A reação de Jesus não era assim, ele apanhou, ele revidava. Ele pergunta, por que me agredes? O que foi que eu te fiz? Veja, então, ele não revidava, mas ele questionava, e ele colocava a pessoa numa situação assim, de que a agressão foi uma vergonha. Irmãos, esse é um modelo. Quando sofria, ele não fazia ameaças. Você vai ver quando eu sair daqui. Ele confiava, segundo o texto, na justiça do Pai. Quarta coisa, ele carregou os nossos pecados, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. O sofrimento de Jesus nos curou, para que os nossos sofrimentos pudessem ser instrumentos de Deus para curar outras pessoas enfermas. Preste atenção, o Senhor sofreu para que fôssemos curados, e muitas vezes é pelo nosso sofrimento que nós glorificamos a Deus, e outras pessoas são curadas da sua doença de alma. Irmãos,
nós não podemos ter uma visão simplista sobre o sofrimento. Pode passar? Pense comigo sobre o sofrimento. O sofrimento e a dor são estudados pela ciência. O mecanismo do sofrimento e da dor são estudados, os mecanismos são estudados pela ciência. A filosofia estuda, a teologia estuda. E cada pessoa deste mundo quer entender a razão do sofrimento. Por que que Deus permite tal coisa? Nós queremos entender a razão de tudo. Muitas vezes culpamos os outros pelo nosso sofrimento. Alguns questionam a Deus e sua bondade. Outros duvidam de Deus e da sua existência. Nós não entendemos e sofremos porque não entendemos. E vivemos a questionar. E é totalmente humano, irmãos, nos entristecermos e até mesmo nos revoltarmos diante de algum momento de dor, de sofrimento. Paulo não entendia o espinho na carne. Moisés não aguentava mais o sofrimento, e o Senhor, por que o Senhor me fez trazer esse povo para o deserto? Eu não aguento mais essa almarada, essa mulherada falando no meu ouvido. Moisés, eles estão com sede, fala a rocha. Ele vai lá e bate na rocha. Então todos nós temos reações, às vezes instintivas, diante do sofrimento. Pedro, diante do sofrimento de ver o seu mestre sendo preso injustamente, arrancou a orelha do soldado, atentou contra ele, e Jesus falou: não é assim que funciona. Mas irmãos, quando nós olhamos para o mundo como um local de passagem, quando nós olhamos para o mundo como um local de passagem, somos peregrinos, e olhamos para o mundo como nosso campo missionário, somos servos do Altíssimo. O sofrimento pode ser compreendido como inerente à vida de qualquer mortal, pois o mundo é cheio de aflições, disse Jesus, e mais ainda, inerente à vida de qualquer soldado no campo de batalha. Um soldado passa privações, é ferido, ameaçado, mas luta por um objetivo maior do que a sua própria vida. Morrer para um soldado não é o problema, ele está ali para matar e morrer. Nós precisamos começar a enfrentar a vida com a consciência da missão, enxergar o mundo como nosso campo missionário, campo de batalha. Nós precisamos enxergar as situações como um local de treinamento de Deus e exercício da missão. Se Deus nos mandar hoje para a prisão injustamente, nós temos que encarar essa realidade como um local de treinamento e cumprimento da missão. E nós estamos falando de uma coisa extremamente radical, ir para a prisão, alguém como vocês, pessoas tão bondosas, nós somos tão bonzinhos, né? Como iremos para a cadeia? Mas imagine uma injustiça, imagine um trabalho, a família que está num momento ruim, amigos, falta deles, né? A solidão. Encare cada momento que você passa como um momento de treinamento e possibilidade de cumprimento da missão. Nós precisamos olhar para o alto e confiar no pastor e bispo das nossas almas. Pedro diz que ele é o pastor, nós éramos ovelhas desgarradas. Irmãos, quando ele diz que nós éramos ovelhas desgarradas, ele está fazendo uma alusão lá a Isaías, né? Que fala que nós éramos como ovelhas desgarradas, que não tinham pastor e tal, que estavam perdidas. Então ele vem para ser aquele que nos agrega num aprisco, cuida de nós, dá a sua vida por nós, nos protege, e Ele é o bispo das nossas almas, Ele é o guardião das nossas almas, é aquele que nos conduz, que nos dá direção. Nós precisamos confiar que Ele está conosco em qualquer momento. Nós somos peregrinos neste mundo, mas Ele está conosco em todos os momentos. Sabe aquela dor que você está sentindo agora? Não a dor no joelho, a dor da alma, a dor da solidão, a dor do abandono, de um emprego ruim, de uma família em crise. Sabe toda essa dor que você está sentindo? É justamente aí que Ele quer mostrar a presença dEle na sua vida, para que você entenda o quanto Ele é grandioso, e quando Ele pode usar a sua vida neste local, não amanhã, mas agora. Ele está te treinando e te usando, é capacitação e estágio ao mesmo tempo. Sabe quando você se inscreve num curso, e que lá, imagina você se inscrevendo num curso, ele dizendo o seguinte, é 100% teórico e prático. O teórico e prático, eles estão assim, ó, se sobrepondo basicamente. A gente aprende e aplica, aprende e aplica, aprende e aplica.
como peregrinos neste mundo, nós somos chamados para entendermos que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Simples assim. E eu peguei 3 irmãos de surpresa agora antes do culto, que há 20 anos, mais ou menos, a gente cantava uma música, que era justamente uma música que relatava essa passagem de Pedro. E eu vou chamá-los aqui à frente. A gente não ensaiou, ok? Mas nós vamos glorificar a Deus. Eu queria chamar você também para glorificar a Deus conosco, reconhecendo o quanto Ele é grandioso. Posso usar seu banco? Pode passar, viu, Júlia? Está nos 2 últimos slides, para quem não conhece, pode passar aí. Somos templo do Espírito, santuário de Deus, local de adoração e manifestação do seu poder. Somos templo do Espírito, santuário de Deus, local de adoração e manifestação do seu poder. Geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, resgatado das trevas, mortos para o mundo, justificado de todo pecado e escolhidos para ministrar diante dele em adoração, em santidade, em espírito, em verdade. Manifesta, Senhor, tua glória e poder. Tu habitas em nós, somos templo do Espírito de Deus. Geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, resgatado das trevas, mortos para o mundo, justificado de todo pecado e escolhidos para ministrar diante dele em adoração, em santidade, em espírito, em verdade. Manifesta, Senhor, tua glória e poder. Tu habitas em nós, somos templo do Espírito de Deus. Manifesta, Senhor, tua glória e poder. Tu habitas em nós,
somos templo do Espírito de Deus.